Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai destrinchar e entender a fundo uma das disputas mais fascinantes do futebol mundial no momento. A corrida frenética pela camisa 9 titular da seleção brasileira. Faltam poucas semanas para o Carlo Ancelotti fechar a lista da Copa de 2026 e atenção, meus amigos, tá lá no alto. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje é bem direta. Afinal, quem vai ser o camisa 9 do Brasil no Mundial? Sabe aquilo que parecia meio certo há alguns meses atrás? Pois é. Virou de cabeça para baixo. Uma série de imprevistos simplesmente implodiu as certezas do nosso ataque, deixando essa posição lendária completamente aberta para vários concorrentes. E o tamanho do problema é gigante. Pensa o seguinte, a gente tem as péssimas notícias de lesões, o Rodrigo tá fora da Copa e, infelizmente, tudo indica que o Estevão, a nossa jovem estrela, vai entrar nessa mesma barca. O impacto disso? O Ancelotti, de repente, se vê com um buraco enorme no ataque. Para entender quem tem mais chance de preencher esse vazio, a gente vai usar aqui uma espécie de termômetro do Ancelotti, medindo as chances reais da galera. Então vamos lá, começando pelo topo do termômetro, a nossa categoria muito quente, com o favorito absoluto para a vaga. E o grande nome aqui é o João Pedro, muito por causa desse número absoluto. 26. São 26 participações diretas em gols só nesta temporada. O cara tá jogando uma barbaridade. Pra ter uma ideia, entre todos os brasileiros na Europa, hoje, ele só tá atrás do Vini Júnior. É um nível de elite inquestionável. E quando a gente olha de perto, dá pra entender o favoritismo dele. Lá no Chelsea, ele chamou a responsa. Já foram 15 gols e 5 assistências em 33 jogos na pedreira, que é a Premier League. Mas o pulo do gato tá nos números pela seleção. Ele já foi chamado 3 vezes na era Ancelotti, entrando em campo em 5 jogos. Essa combinação de domínio no clube com a confiança já estabelecida com o técnico faz do João Pedro quase uma presença certa na lista final. A verdadeira dúvida é só se ele vai ser o dono absoluto da titularidade. Descendo um pouquinho a temperatura, a gente entra na categoria quente, com a ascensão explosiva de outros candidatos. Sabe quem tá fervendo? O Endrick. A trajetória recente dele parece roteiro de cinema. Um ano atrás, o garoto tava amargando o banco lá no Real Madrid. O sonho da Copa parecia que tava escapando. Aí veio o empréstimo pro Lyon, na França, e foi a virada de chave. Ele pegou o time em 7º lugar, e com 8 gols e 6 assistências em apenas 19 jogos, ajudou a colocar o Lyon na 3ª posição da Ligue 1. Ele simplesmente incendiou o ataque da equipe francesa. Mas e pela seleção? Bom, guarda esse número, 14. Num amistoso super tenso contra a Croácia em março, o jogo estava empatado até os 31 do segundo tempo. O Endrick entra e em meros 14 minutos ele sofre o pênalti do desempate e ainda dá assistência para o gol final. Outro nome que tá com tudo nessa faixa quente é o Igor Thiago. E ele tem um contraste muito curioso. Pensa num cara de 1,91 m de altura, pesando 86 quilos. Dá pra imaginar um centroavante pesadão, bem estático, né? Que nada. O estilo de jogo dele é o extremo oposto. Ele é muito ágil, tem uma mobilidade absurda, finaliza bem com os 2 pés e se encaixa perfeitamente no ritmo frenético do futebol moderno. A prova real disso tá na Inglaterra. O Igor Thiago já cravou 22 gols na Premier League jogando pelo Brentford. O cara tá literalmente batendo de frente com Haaland pela chuteira de ouro. E pra coroar a fase, o Ancelotti chamou ele para as últimas partidas e ele não decepcionou, marcando seu primeiro gol pelo Brasil contra a Croácia. Agora, a gente ajusta o termômetro pra zona morna, a galera que tá correndo por fora. Aqui a gente tem 3 perfis bem diferentes lutando na periferia da convocação. O Igor Jesus é simplesmente o artilheiro da Europa League com 7 gols, mas teve só uma chance em campo com o italiano. O Pedro é o 9 clássico que domina no Brasil, com impressionantes 16 gols no ano. E o jovem Ryan, recém-chegado à Inglaterra, apostando na versatilidade com 4 gols, tendo até estreado contra a Croácia. Todo mundo lutando pela menor brecha possível. E falando em brecha, o caso do Pedro chama muito a atenção. Do lado positivo, ele talvez seja o único dessa lista que preenche com perfeição o molde do camisa 9 diária, o matador clássico. 16 gols e 4 assistências pelo Flamengo comprovam isso. O problema? O histórico preocupante de lesões e o fato de ter jogado exatos 0 minutos sob o comando do Ancelotti. Ele tem faro de gol, sem dúvida, mas precisa conquistar muita confiança da comissão para pular para a zona quente. Baixando a temperatura de vez, entramos na categoria frio, com o nome mais complexo e debatido da nossa análise, Richarlison. Se a gente for olhar pura e simplesmente para as estatísticas dessa temporada, a realidade é bem dura. Vivendo um ano castigado por lesões e pelo mau momento do Tottenham, o Richarlison marcou 11 gols. Isso deixa ele significativamente distante dos 20 gols do João Pedro e bem atrás da avalanche de 25 gols do Igor Thiago lá na Europa. Mas como quem acompanha o futebol sabe bem, nem tudo é estatística atual. E é aí que entra o grande debate. Nosso objetivo não é tomar partido aqui, mas relatar o cenário. De um lado, o Richarlison tem uma bagagem de confiança imensa com o Ancelotti, fundamentada no bom papel que fez na Copa de 2022. Do outro, uma convocação dele agora faria a discussão explodir. O que vale mais? O mérito puramente baseado na fase espetacular de outros jogadores ou manter um grupo fechado de confiança, o que a galera costuma chamar de panela? É um dilema dos mais espinhosos que está nas mãos do técnico. Caminhando para nossa conclusão. Afinal, quem vai vestir a camisa 9?
A decisão final do Ancelotti vai depender do equilíbrio entre 3 fatores importantíssimos. Primeiro, o peso da fase atual no clube, que clama por Igor, Thiago ou João Pedro. Segundo, o encaixe tático, dependendo se o time precisa da mobilidade frenética de um Endrick ou da presença diária de um Pedro. E terceiro, a lealdade passada e a segurança de saber o que o cara entrega numa Copa, que é o grande trunfo do Richarlison. Pra gente fechar, fica aquela pulga atrás da orelha. O que de fato constrói um camisa 9 de Copa do Mundo? Será que o técnico vai apostar tudo no mérito avassalador do momento, na precisão de um camisa 9 clássico ou na velha lealdade já testada? O cronômetro tá rodando e essa resposta vai moldar o destino do Brasil em 2026. Foi um prazer enorme fazer esse estudo com vocês e a grande dica é continuar acompanhando tudo de perto, porque essa disputa promete emoção até o último segundo.